Vamos falar aqui um pouco também sobre as causas e as origens. No caso, você acredita que existe algumas raízes psicológicas em cima disso? Sim, Alguns fatores, sei lá, questão de infância, trauma, sim, alguma questão de cultura, sim. alguma coisa assim, ou várias, né? Contribui para o desenvolvimento da dependência emocional que a pessoa pode vir a ter? Sim, psicologia não é uma ciência exata, então assim, não é uma causa, um efeito, né? São infinitas variáveis, então são várias causas que produzem aquele efeito, tá certo? Então, a psicologia ela trabalha com probabilidade, tá? Então a gente, dentre isso, a gente vê várias causas. Uma das causas são lares disfuncionais, né? Lares problemáticos, vamos dizer assim, né? E que a noção de amor ali foi, né, do que é amor foi complicada. Outra coisa que acontece também, às vezes o lar nem é disfuncional. Às vezes o lar é um lar, vamos dizer assim, aparentemente equilibrado. Sim. Mas a criança, ela aprende desde cedo que para ela ser útil, não, para ela ser amada, ela tem que ser útil. Eu já vi um caso assim, inclusive aqui também. Mas, quer dizer, ela aprende desde cedo essa relação de amor, ela é concebida da seguinte forma: ela só vai ser amada se ela for útil. E precisa ser útil para todo mundo de alguma forma, que é assim que ela sente que ela se sente importante, que ela sente que o amor dela é válido, vamos dizer assim, e Sim. validado também. Então o que acontece? Essa pessoa, muitas vezes, quando ela cresce, ela vai se tornar enfermeira, ela vai se tornar assistente social, vai se tornar uma profissão assim que ajuda as pessoas, porque ela foi criada assim, ela foi, vamos dizer assim, condicionada a isso, a entender que só ajudando para ela ser amada, e ela vai fazer a mesma coisa com o companheiro dela. Ela vai criar essa relação. Ele só vai me amar se eu for útil o suficiente para ele. Eu esqueço de mim, de todas as minhas vontades, todos os meus desejos, todos os meus sonhos, as minhas aspirações, tudo aquilo que eu quis na vida, eu coloco, né? Tá totalmente descartado, eu coloco de lado e a prioridade número um da minha vida é fazer o outro feliz. Beleza. Já E tem aí, pergunta ali? Acho. Isso aí. e aí é o seguinte, vamos falar também sobre a romantização da dependência emocional. É, no caso, existe uma romantização, né? Que é do amor obsessivo nas mídias sociais e tal. Às vezes em novela também, né? Como isso aí influencia o comportamento da pessoa, ao seu ver? Não, tudo é errado também. Romantizar amor obsessivo é a coisa totalmente equivocada, né? Porque na realidade não é amor, né? Isso a gente até vai falar mais tarde. Eu ia deixar para falar mais tarde, mas já vou falar agora, já que você tocou nesse assunto. Quando a pessoa ela ama demais, na realidade isso não é amor, é um vício. Olha só que interessante. É um vício. Por isso que é dependência emocional. Como se você, da mesma maneira que você né, se torna dependente de álcool, da mesma maneira que você se torna dependente de drogas, seja elas quais forem, da mesma maneira que você se torna dependente de jogos, hoje a gente vê muito isso, né? Pessoas, Demais. depois dessas bets aí, serem legalizadas aí no país, então a gente vê muito pessoal dependente de jogo. A dependência emocional também, como o nome mesmo já diz, é uma dependência. Então você, na realidade, você não ama demais. A gente usa esse termo ama demais para as pessoas entenderem, mas didaticamente. Mas você tem um vício emocional. Você é viciado emocionalmente naquela pessoa. Ou presta bastante atenção no que eu estou dizendo. Você é viciada emocionalmente naquela pessoa. Inclusive com crise de abstinência. Crise de abstinência Inclusive de passivo amor. de crise de dependência emocional.
inclusive passível de crise de abstinência. Isso Então, é uma coisa que eu já cheguei a ver em música, mas eu pensava que era só questão da música, mas realmente existe. A música retratou na realidade, né? Só os sábios, né? É a abstinência de amor. O pessoal que sabia fazer música mais antigo, né? Hoje em dia, o pessoal canta um monte de porcaria e fala que é música, mas o pessoal mais sábio, que sabia fazer música antes, cantava justamente isso aí, abstinência de amor. Então, é um vício, pessoal, não é amor, tá? Você fica viciado emocionalmente na pessoa, passível, inclusive, de crise de abstinência, e você é a mesma coisa do vício de uma droga. Então, quanto mais você consome, daqui a pouco aquilo faz menos efeito, você precisa consumir mais. Daqui a pouco aquilo, né, estabiliza e você precisa consumir mais, e mais, e mais, e mais. Você não consegue aumentar a quantidade, você aumenta o período, né? Isso. Exatamente. Exatamente. Entendeu? Beleza. Então vamos falar agora sobre, no caso, a dependência versus o amor saudável, né? Sim. Como é que dá para comparar? Como distinguir o amor genuíno de dependência? É possível ter um relacionamento saudável após superar a dependência? Mas com muita terapia, tá? Mas como não é fácil, não. Assim, se você olhar no dicionário, lá está escrito amor, né? O que é um amor? Amor é um sentimento que predispõe alguém a desejar o bem de outrem. Tá certo? Uhum. Então, quer dizer, é característica do amor você desejar o bem do outro. Isso é fato. É a característica. Sim. Até aí, ok. Só que quando você deseja o bem do outro, se você não estiver bem, se você não desejar o bem de si mesmo, como você consegue desejar o bem do outro? Eu sempre faço essa comparação. Para quem já andou de avião, quando você embarca no avião, eles fazem aqueles procedimentos de segurança, né? Então, se em caso de despressurização, máscaras de oxigênio vão cair sobre suas cabeças. Então, você coloca a máscara primeiro em você, para depois colocar na pessoa do seu lado. Porque você é meu filho, ainda mais você é pequeno. Você é meu filho de 5 anos. Eu tenho um filho de 5 anos, Matheus. Sim. Então tá eu e ele andando de avião, tá certo? Então, ferrou, o avião tá caindo, então ocorre despressurização, né? Então a máscara de oxigênio cai. Qual que é o meu instinto como pai? É colocar a máscara primeiro no meu filho, para depois colocar em mim, né? Só que se eu colocar primeiro nele, a despressurização pode ser tão rápida, eu não sou perito em aviação, mas eu sei mais ou menos que é assim que acontece. Mas você pode ser tão rápida que os dois desmaiam e os dois morrem. E pode acontecer de você não conseguir fazer o que você quer fazer. Sim. E aí, no final, você não tem nem certeza que você conseguiu. Justamente, porque os dois vão desmaiar, entendeu? Então, quer dizer, eu tenho que cuidar de mim primeiro para eu ter condições de salvar meu filho. Então, por isso que em vez de eu colocar a máscara primeiro em mim, de oxigênio primeiro em mim, e depois colocar no meu filho, eu tenho que colocar primeiro colocar a máscara no meu filho, para depois colocar em mim. Não, eu tenho que colocar primeiro em mim, aí ok, não vou desmaiar. Então aí sim eu coloco e salvo meu filho. Entendeu? Então é a mesma coisa com o amor. Vamos dizer assim, mesma coisa. Então, no caso, a pessoa tem que se amar para então ela poder amar outra pessoa. Isso, exatamente. Porque se ela não souber se amar, basicamente ela não ama outra pessoa, né? E é aí que está o problema. Porque a maioria das pessoas, isso eu falo com um certo, parece prepotência da minha parte, mas eu falo com um certo pesar também ao mesmo tempo. A maioria das pessoas não se amam. Olha o que eu estou falando.
A maioria das pessoas não se ama. Quer Elas dizer, só vê curtem isso, um momento, né? você vê isso muito no Instagram, aquela necessidade de tempo. Quem sempre tem a necessidade de sempre mostrar sou, é que precisa, quer Da dizer, essa validação pessoa externa. precisa, quanto mais ele precisa da validação externa, menos ele se ama. Agora aquela pessoa que, posso falar uma palavra chula aqui? Posso, aquela pessoa que está cagando para validação externa é o que mais se ama, entendeu? Aí é o que mais, olha, É que porque ele vocês só quer pensam saber do sobre, bem dele, né? justamente, o que vocês pensam sobre mim, não estou preocupado não. Eu sou isso aqui, pronto, acabou, né? Eu gosto de mim assim, gostou de mim assim, ah, que bom, então a gente é amigo. Não gostou, então segue teu rumo. Então, quanto mais validação você precisa, menos você se ama. Olha isso. Olha o que eu estou dizendo. Eu sei que eu posso ser até cercado aí na rua e apanhar por dizer isso. Mas é assim que funciona, Não, galera. mas tem isso. Tem a questão da pessoa. A pessoa ter seus projetos, né? A pessoa tem seus projetos, a pessoa tem aquele sentimento de conquista, de desenvolvimento, de algo que ele está Isso. desenvolvendo. Isso. Mas isso geralmente acontece quando ele negligencia outras pessoas, né? Sim.